Olá, bem-vindo ao curso Financeiramente. Eu sou a Beatriz Kutaiti e eu sou responsável pela série Você Investidor. Eu vou te acompanhar nessas 3 primeiras aulas do curso e a 4ª aula vai ser dada pelo Rodolfo Amstalden, sócio da Empíricos e responsável pelo Programa de Riqueza Permanente. Logo de início eu queria te contar o que a gente pretende aqui. Bom, a ideia do curso é que você que não tem muita experiência ou nunca investiu no mercado financeiro e que acha que entende pouco ou mesmo nada de economia, se sinta mais confortável para acompanhar as nossas recomendações daqui para frente. A verdade é que não dá para começar a seguir os relatórios e mesmo as newsletters da Empíricos se você não tem ideia do que a gente está falando. Como é que você vai conseguir ganhar dinheiro investindo se você não entende como que o seu dinheiro pode ser influenciado para o bem ou para o mal por fatores que fogem do seu controle? Eu quero que todos nós estejamos no mesmo barco. Por isso, a primeira aula vai ser dedicada à explicação dos principais conceitos macroeconômicos. E quais são eles? Eu estou falando do PIB, da taxa de desemprego, da inflação, da política monetária, dos juros e do câmbio. O que pode mudar no Brasil se o Banco Central americano aumentar os juros? E por que um dólar mais caro pode levar ao aumento dos preços dos produtos aqui no Brasil? E como que uma redução da taxa Selic pode afetar o crescimento do país? Bom, essas são algumas das dúvidas que vira e mexe surgem na cabeça dos assinantes do Você Investidor e que eu pretendo esclarecer. Todos esses tópicos estão relacionados, então eu espero que ao fim dessa aula você consiga começar a estabelecer a relação entre esses conceitos. Então vamos começar pelo começo, vamos falar de PIB. O que é o PIB? Bom, o PIB é a sigla para Produto Interno Bruto, mas eu sei que isso não diz muito para você, né? Em termos práticos, o PIB é a soma da riqueza de um país. No caso do Brasil, o IBGE é o órgão responsável por calcular e divulgar o PIB a cada trimestre e também a cada ano. O PIB é expresso em reais e ele engloba todos os bens e serviços produzidos pela indústria, pela agropecuária e pelo setor de serviços num determinado período. Mas o cálculo não considera insumos de produção, como matéria-prima, mão de obra, impostos e energia. E a gente está falando só dos bens finais para evitar uma dupla contagem. Então, no caso de um carro, por exemplo, a contagem vai ser do carro produzido, não do parafuso usado nele, entendeu? O mesmo vale para um bolo, em que a farinha e os ovos não vão entrar na contabilidade. Isso pensando num bolo que foi vendido ali na padaria ou numa doceira. A fórmula do PIB é essa aqui. PIB igual ao consumo privado, ou seja, quanto a população efetivamente consome, mais investimentos, mais gastos dos governos, mais exportações, menos importações. Todos esses fatores influenciam positivamente o PIB, ou seja, quanto mais as pessoas compram, mais o PIB cresce. Quanto mais as empresas investem em máquinas, equipamentos, em novas unidades de produção, mais elas movimentam a economia e estimulam o PIB. O mesmo vale para os gastos do governo. Se houver muito investimento, grandes obras de infraestrutura, contratações de pessoal, compras de materiais e veículos, por exemplo, mais dinheiro vai ser colocado na economia e maior vai ser o PIB. Por fim, a gente tem essa diferença entre exportações e importações, ou seja, enquanto as nossas vendas superam as nossas compras, logo qual o valor líquido que entra de dinheiro aqui no Brasil. A taxa de desemprego é um indicador muito utilizado para medir a atividade de um país. Então, uma taxa de desemprego alta é um forte sinal de problemas de uma economia, porque ela gera inadimplência, porque as pessoas deixam de conseguir pagar as contas e desestimula o consumo, já que as pessoas passam a contar com rendas menores e precisam equilibrar as despesas. Nem preciso comentar os reflexos sobre o PIB, né? Acho que você deve lembrar bem das cenas de desespero, especialmente em países europeus, como Espanha, Grécia, que passaram por uma crise forte da economia e que até hoje estão sofrendo com os efeitos de um desemprego muito alto e de uma atividade muito enfraquecida. E como que a taxa de desemprego é medida? Bom, aqui no Brasil, a gente tem a PNAD contínua, que seria a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua. É uma série do IBGE que apura resultados trimestrais sobre emprego e que são apresentados atualizados todo mês.
Então, a cada trimestre, a PNAD contínua investiga em torno de 211 mil domicílios em cerca de 16 mil setores censitários distribuídos em cerca de 3.500 municípios. É uma pesquisa bem ampla, como a gente pode imaginar. Mas essa pesquisa é feita por amostra. A taxa de desocupação, que mede o desemprego, é o percentual de pessoas desocupadas em relação às pessoas na força de trabalho, ou seja, a divisão do número de pessoas sem emprego pelo número total de pessoas com e sem trabalho. No Brasil, lembrando que pessoas com 14 anos ou mais estão em idade para trabalhar. Então, como você consegue ver aí no slide, a gente tem a definição de pessoas ocupadas e de pessoas desocupadas, né? Que é o que forma justamente essa base para a gente calcular a taxa de desemprego. Além do fraco desempenho da atividade e do desemprego elevado, o Brasil tem penado com a inflação. E o que fazer para melhorar o PIB? Como diminuir o desemprego e aumentar o consumo da população? Se você pensou nos juros como uma saída para esse problema, eu diria que você está parcialmente no caminho certo. Então, reduzir os juros pode sim significar um estímulo à economia. Com taxas mais baixas de juros no seu banco, por exemplo, você fica mais estimulado a fazer um financiamento imobiliário, a comprar aquele tão sonhado carro e até mesmo a contratar empréstimos, muitas vezes perigosos, para pagar despesas de curto prazo. Com mais dinheiro no bolso, você passa a consumir mais, tem condições de injetar mais dinheiro na economia e é exatamente aí que mora o problema. Mais dinheiro na economia é igual a mais inflação. Vamos pensar na sua vida prática. Então é só pensar numa televisão de ponta, com tecnologia 4K. Se muita gente quiser comprar o mesmo modelo, o que a loja vai fazer? Vai subir os preços. É a lógica da oferta e da demanda. Se a demanda aumenta e a oferta continua igual, o preço vai subir. E como que a gente pode chamar esse aumento de preço? Inflação. A inflação é o aumento contínuo e generalizado do preço dos bens e serviços. Então não se trata só de um aumento isolado dos preços, mas de um movimento que afeta a economia como um todo. E a inflação pode ter várias causas. Eu já falei aqui do excesso de dinheiro na economia, com uma demanda mais forte pressionando a oferta. Mas a origem do aumento de preços também pode estar em questões sazonais, como muita chuva, que leva ao aumento do custo do tomate, por exemplo, do alface e da batata. Também pode ter origem num governo mais descontrolado com as suas contas. Qualquer semelhança com o Brasil aqui é mera coincidência. Então, que gasta mais do que arrecada. Um governo pode aumentar impostos para tentar fechar suas contas, o que vai naturalmente afetar os preços dos serviços e dos produtos. E ele também pode simplesmente imprimir dinheiro, o que também causa um desequilíbrio entre oferta e demanda. Enfim, as causas são as mais diversas e o fato é que o brasileiro conhece muito bem os efeitos de uma inflação mais alta. Eu nasci em plena década de 80 e eu me lembro super bem dos meus pais correndo para fazer as compras do mês no supermercado toda vez que o salário caía na conta. Como os preços eram remarcados diariamente, afinal a gente estava em pleno período auge da inflação, não existia o conceito de guardar dinheiro, seu dinheiro não ia render parado. Você deve se lembrar que a gente teve taxas de mais de 100, 200, 300, mais de 1.600% num ano. É muita coisa. Então, ficar com dinheiro embaixo do colchão naquela época significava jogar no lixo, porque ele perdia muito valor todos os dias. Então, olhar para a inflação sempre vai ser fundamental para a gente poder entender o valor do nosso dinheiro. Então, vamos pensar na vida prática. De que adianta o seu chefe dar um aumento de salário de 10% se a inflação for de 12%, por exemplo? Na prática, o seu salário encolheu, porque o aumento médio dos preços foi maior que o da sua renda. Você não ganhou o suficiente para poder continuar consumindo o que você já gasta normalmente. Então, essa lógica também vale para quando a gente pensa nos nossos investimentos. Isso vai ser fundamental para você compreender as próximas aulas. De que adianta uma aplicação render 10% se a inflação for de 12%? Novamente, você teria perdido dinheiro. Por isso que é tão importante a gente pensar no retorno real dos investimentos, ou seja, o rendimento descontado à inflação. Vamos pensar num caso real como o da tão querida poupança. Em 2015, a poupança rendeu 8,07%. Muita gente achou que tinha tido lucro com esse investimento. Mas a inflação de 2015, você sabe de quanto foi? 10,67%. Então, na prática, você efetivamente perdeu dinheiro. A aplicação que você escolheu para deixar o seu dinheiro investindo não rendeu o suficiente acima da inflação.
Existem vários índices de inflação no Brasil que medem a variação dos custos de produtos e serviços em um determinado período em relação a um anterior. O índice oficial de inflação aqui é o IPCA, que é a sigla para Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Ele é calculado novamente pelo IBGE e mede a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo e que se referem ao consumo pessoal das famílias com rendimento entre 1 e 40 salários mínimos. A inflação tem preocupado no Brasil depois de alguns anos de maior controle. Como você pode ver aí na sua tela, em 2015, o IPCA teve alta de 10,67% e levou muita gente a pensar se seria uma volta para os níveis não tão distantes lá de 1980 que a gente falou, mas espera aí que está longe disso. Em 2017, o centro da meta vai continuar em 4,5%, esse é o foco do governo, mas com uma margem de tolerância menor, entre 3% e 6%. E o que essa tal de meta de inflação significa? O regime de metas para a inflação é um regime monetário no qual o Banco Central se compromete a atuar para garantir que a inflação efetiva esteja em linha com uma meta que já foi pré-estabelecida e foi anunciada. Então, como a gente viu, o centro da meta foi de 4,5%. Então, isso quer dizer que o principal objetivo da política monetária, leia-se do Copom, é a estabilidade de preços do Brasil. Então, a taxa básica de juros, a chamada Selic, da qual você tanto ouve falar, é o principal instrumento dessa política monetária. É por meio de mudanças nessa taxa de juros, que equilibra o mercado de reservas bancárias, que o Banco Central tenta controlar a inflação e, consequentemente, a atividade econômica. Por isso que é importante você ter em mente os impactos de uma alta ou de um corte dos juros no Brasil. A meta Selic é uma referência dada pelo Banco Central para nortear os juros que são praticados no sistema financeiro brasileiro. Ela baliza, por exemplo, a taxa que o seu banco vai cobrar para te emprestar dinheiro para comprar uma casa, um carro ou pagar outras dívidas. O Comitê de Política Monetária, o Copom, como eu já falei, é o órgão decisório da política monetária do Banco Central. Ele é responsável por estabelecer a meta para a taxa básica de juros, que no Brasil é a taxa over Selic ou a taxa Selic, como você deve bem conhecer. A meta Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, então quando o Banco Central reduz a Selic, ele abre as portas para os juros da economia caírem de maneira estrutural. Isso significa ter uma taxa mais barata para financiar a compra de uma casa, de um carro, para bancar a faculdade dos filhos a partir de um empréstimo, enfim, estimular as pessoas a consumirem mais, girar mais a economia e que as empresas voltem a contratar. É um ciclo, como você já deve ter compreendido. Mas o Banco Central tem que coordenar esse movimento, porque uma queda dos juros pode representar um aumento da inflação, lembra? E esse é o foco da política monetária. Atualmente, a inflação tem contado com o incentivo do câmbio. Qual que é a relação entre câmbio e inflação, você me pergunta? Bom, a taxa de câmbio é o preço de uma moeda estrangeira medido em unidades ou frações da moeda nacional. No Brasil, o câmbio é flutuante, ou seja, a taxa não é definida pelo governo, ele flutua todos os dias. A principal moeda do mundo é o dólar, então vamos pensar em dólar. No fim de 2015, um dólar custava cerca de R$ 3,90. Em novembro de 2016, esse mesmo dólar já custava perto de 3,40 centavos. Então isso significa dizer que a taxa de câmbio caiu de R$ 3,90 para R$ 3,40 por dólar. É a mesma coisa que dizer que o câmbio se apreciou, se valorizou, que o câmbio ficou mais forte, porque ficou mais barato comprar dólar. Nossa moeda passou a ter mais valor porque em dezembro a gente precisava de R$ 3,90 para comprar um dólar. Em novembro, a gente só precisava de R$ 3,40. Legal, mais uma vez você me pergunta, como o câmbio influencia a inflação? Bom, um câmbio mais apreciado, ou seja, com real mais forte, estimula as importações, já que fica mais barato para a gente comprar dólar e qualquer produto em dólar fica mais acessível. Na década de 90, logo no início do Plano Real, o dólar chegou a ser negociado por volta de 80 centavos de real, era muito barato. Você deve lembrar de muita gente que aproveitou para viajar para fora do Brasil, conhecer a Disney, porque ficou muito mais barato para os brasileiros comprarem qualquer coisa em dólar. E se as importações aumentam, há uma maior oferta de produtos no Brasil, o que ajuda a controlar a inflação, já que uma grande oferta para a mesma demanda tem que resultar numa diminuição de preço, certo? Todo mundo quer vender. Se a demanda não aumentar, você vai ter que reduzir o preço para continuar negociando o produto.
E o mesmo vale no sentido oposto. Se o dólar fica muito caro, as exportadoras, ou seja, as empresas brasileiras que vendem seus produtos fora do Brasil, aumentam os lucros. Mas também fica mais difícil para o brasileiro comprar itens importados, o que pode resultar num aumento aí dos preços, tem menos oferta de produtos. Ficou claro? Bom, espero que esses conceitos básicos da economia fiquem claros e que de agora em diante você consiga relacionar juros, inflação, PIB, desemprego e câmbio. Na próxima aula, a gente vai começar a entrar no mundo dos investimentos. Tá na hora de você aprender as diferenças entre os principais produtos do mercado, como CDBs, LCIs, LCAs, fundos de investimento imobiliários, debêntures e poupança. Mesmo eu não gostando da poupança, eu vou falar sobre ela. E eu vou falar também dos riscos de cada aplicação, quanto dinheiro é necessário para investir em cada produto e como você pode ter lucro. Te espero lá.